eu quero contar um pouquinho para vocês como foi que isso aconteceu comigo. Primeiramente, eu não sabia como fidelizar o cliente. Como que aconteceu, né? Como que eu comecei a estudar isso. Assim que eu comecei a atender, tipo, uma menina, e essa menina gostou muito do meu trabalho, e ela me indicou para a mãe dela. E a mãe dela me indicou para o esposo. E aí que o esposo indicou para a irmã dele, e a irmã dele indicou para as outras irmãs. E assim eu atendo famílias. Então, assim, como foi que isso aconteceu? Sem nem eu perceber muito. Então, assim, acredito que vem muito da humildade, né? Sem querer parecer ser muita coisa, você sempre pensar no próximo, ser humilde. Então, assim, pensar no cliente, pra mim, é uma coisa muito importante. Não sei porquê, mas eu sempre fui assim. Eu sempre fui muito de pensar no próximo. Então, quando eu atendo uma pessoa e essa pessoa tá com algum problema, eu sempre fico preocupada com o cliente. E no dia seguinte eu pergunto como você está hoje, como foi que você acordou. Isso não é se meter na vida do cliente, isso é se preocupar com o cliente, pensar no cliente. E as pessoas hoje em dia, elas estão muito carentes. Pelo menos a visão que eu tenho é essa, que as pessoas estão muito carentes. Então, ela meio que precisa da sua atenção. Então, se você parar um pouquinho e focar no seu cliente, dar essa atenção pro seu cliente, com certeza ele vai te valorizar mais. Por quê? Como é que ele pensa? Ele vai pensar assim, por exemplo, comigo, a Camila me ligou. Claro que eu faço isso, hoje em dia eu penso porque eu estudo isso, mas as coisas aconteceram porque eu sou um pouco assim mesmo, não só com meus clientes, mas com todos ao meu redor, eu cuido de todo mundo. Então, assim, eu penso no próximo. Então, esse pensar no próximo é muito importante porque as pessoas hoje em dia estão, como eu falei, estão muito carentes, e aí chega uma hora que as pessoas, poxa, fulano se importa comigo, e aquilo alegra a pessoa, aquilo deixa a pessoa bem. Então, fora isso, ver as melhores condições de pagamento. Às vezes, tipo assim, você oferece um produto ou serviço que você quer, que você tá vendendo, mas a pessoa quer aquele seu produto ou serviço, sendo que a pessoa não tem condição muita de ter aquele seu produto naquela hora. Claro que eu também sou adepta daquele pensamento. Tudo é questão de prioridade. Então, assim, se você quer muito uma coisa, você corre atrás daquilo que você quer. Se você quer muito uma coisa, você prioriza aquilo. Eu sou muito adepta disso. Porém, tem algumas situações que as pessoas buscam algumas facilidades de quê? De pagamento. Então, se você for fazer, por exemplo, pacotes, a pessoa quer fechar vários pacotes com você, e você facilitar aquele pagamento, você também fideliza aquele cliente. Então, assim, ter humildade, pensar no seu cliente, se preocupar com ele, ter uma melhor condição de pagamento, são as coisas assim principais para que você fidelize o seu cliente. Outra coisa, estratégia de marketing digital. Hoje em dia, o digital ele entrega muito. Então, mesmo para você que esteja começando agora, mesmo para você que ainda não tenha clientes, o digital ele tem maior alcance. Então, você vai conquistar mais pessoas no digital. Você postando conteúdo, tendo uma boa referência de digital
e fazendo boas postagens, você vai ser referência naquilo que você faz. Então, com isso, você também conquista mais clientes. Você conquistando clientes, você vai fidelizar os clientes que você tem. Quando você demonstra conhecimento, quando você publica conteúdo, quando você está lá disposto para conversar com ele, ou direct, ou mensagem, ele também vai te dar mais atenção. Por quê? O que é que acontece hoje em dia? Muitas pessoas demoram para responder. Claro que também cada um tem sua vida, mas muitas pessoas demoram para responder. Aí isso faz com que, às vezes, você pode perder o cliente, um cliente novo. Então, você está dificultando essa parte. Então, o que é que você precisa fazer? Precisa responder imediato? Não, também não tem necessidade de você responder imediato. Mas a pessoa fez uma pergunta de manhã, é provável que você responda pela manhã. A pessoa te fez uma pergunta à tarde, é provável e é melhor que você responda à tarde e não prorrogue, porque se você demorar mais de um dia para responder, você vai ficar esquecido por aquele cliente. E aí aquele cliente vai te esquecer e você não vai conseguir conquistá-lo e nem fidelizá-lo. Então eu indico sim, né? Eu aconselho, né? Eu aconselho você a ter uma resposta melhor, dê uma atenção melhor, uma resposta humilde para que você conquiste seu cliente. O cliente deve ser o foco do seu negócio. Então, assim, se você quer vender para o seu cliente, você tem que fazer com que ele seja o foco do seu negócio. Como que eu faço isso? Tudo você vai pensar no cliente, no bem-estar do cliente, o que o seu cliente precisa. Para quem você quer vender? Então, você tem que prestar atenção para quem você quer vender. Então, assim, se o seu cliente por exemplo, uma história. Eu fui atender uma senhora na minha clínica e essa senhora, na minha clínica tem um cafezinho, o cantinho do café, bonitinho, a pessoa chega lá, toma água, toma o cafezinho dela, come uns biscoitinhos. E essa senhora, ela não gostava de café puro, ela queria café com leite. Então, da outra vez que ela veio, eu peguei e coloquei o leite para ela colocar no café dela. Ela disse, ai Camila, eu amo café com leite, aqui não tem café com leite. E aí eu já me atinei, né? Eu tenho que colocar café com leite. Então aquilo é uma preocupação que eu tenho com o meu cliente. Então se eu tenho essa preocupação com ele, ele vai perceber que eu tive essa preocupação com ele. Então o que é que vai acontecer? Eu vou conquistar ele. Ele vai se sentir acolhido, vai se sentir conquistado, vai se sentir mais à vontade com você, vai conversar mais com você e assim você vai conquistando e fidelizando. E vai te indicar também. Então, outro ponto também, humanizar a comunicação com o seu cliente. Não precisa ser aquela coisa robótica. Não precisa você chegar e tipo assim, eu tenho que ser altamente profissional, eu tenho que falar só isso, eu não posso me meter. Calma, também não é assim. Tem que ser uma coisa bem humanizada, natural, tem que ser uma coisa natural. Claro que você não pode misturar as coisas, mas tem que ser uma coisa natural. O seu cliente chega, às vezes, com um problema, aí você sobe, olha, porque na minha clínica... Na minha clínica são 2 andares, enfim, esquece o sobe. Então, o que é que acontece? Aí eu chego, o cliente chega, aí eu subo com o cliente pra minha sala, vou atender o cliente. E lá ele já vai desabafando, desabafa, às vezes fala uma situação muito íntima. E aquilo você vai escutando. Claro que você vai... uma coisa tipo que é emotiva, você vai sentir aquela emoção com o seu cliente. Mas você não pode se meter na relação dele, nas coisas íntimas dele. Ali você tá como se fosse um padre que vai se confessar, uma pessoa que vai se confessar com um padre,
e tá tudo certo. Claro que você vai escutar. Se o cliente chegar para você e pedir assim um conselho, aí você, às vezes eu falo assim, eu não sei, ou então pode ser, né, uma coisa assim meio que se saindo, porque você não pode entrar nesse espaço dele tomando as decisões por ele, né? E também você não pode meio que falar da sua vida também, porque às vezes as pessoas, quando eu chego pra pessoa e digo assim, olha, você tem que se humanizar mais, você tem que ser amigo do seu cliente, não é questão de ser amigo, porque uma coisa é diferente da outra. Então, não é pra você chegar e, fulano gosta de mim porque eu conto minha história toda. Não é assim. Não é pra você contar a sua vida toda pro seu cliente. Nem interessa pra ele a sua vida toda. Interessa o seu trabalho que você tá fazendo com ele. E aquele desabafo que ele vai soltar pra você. Então, assim, não é você contando sua vida, se vitimizando, falando as suas coisas, sua vida profissional, né? Não é se fazendo de coitada que o seu cliente vai chegar e voltar para você. Não é assim. O seu cliente vai voltar para você se ele vê que mesmo você escutando ele, você consegue fazer um bom trabalho. Porque às vezes tem alguns profissionais que param de trabalhar para conversar com o cliente. Gente, isso não existe. Não é para você parar, para você pegar e conversar com o seu cliente, não. Seu cliente está lá deitado na maca, recebendo a drenagem, por exemplo, você continue com o seu trabalho e deixe ele falando, não se desconcentre. Você precisa se concentrar no seu trabalho. Aí assim, ele vai ver que você é um bom profissional, quando você realmente está se dedicando. E deixa ele falar, E claro, com um bom resultado. Então, assim, você tem que saber vender a sua imagem. Como assim saber vender a sua imagem? Ser simpático na hora certa, ficar calado na hora certa. Não adianta a pessoa estar deitada numa maca, recebendo uma drenagem, eu puxando assunto com a pessoa, e a pessoa querendo ficar calada. Isso não existe. Primeiro que nem é certo conversar, porque na drenagem é para relaxar. Algumas pessoas são imperativas, algumas pessoas não gostam de conversar, algumas pessoas não gostam de conversar. Algumas pessoas gostam de conversar, algumas pessoas gostam de conversar. Aí o que é que você vai fazer? Você vai conversar um pouco e ao mesmo tempo tentando diminuir aquela conversa. Por quê? Porque a gente precisa daquele momento de relaxamento. A pessoa, quando procura uma drenagem com você, a pessoa não procura só diminuir sua retenção de líquido, mas tirar o estresse, tirar a ansiedade, melhorar a cabeça, melhorar dores no corpo. Então não é só uma drenagem que você diminui a retenção de líquido. Não é só isso. São várias coisas. Então, assim, sabe vender sua imagem. Demonstre que você sabe do que está fazendo, demonstre do seu conhecimento, demonstre que as suas mãos são valiosas, que o seu resultado é muito bom. Isso são pequenas coisas que vai fazer com que você fidelize o seu cliente. São pequenos detalhes, assim como tudo na vida, são pequenos detalhes que fazem com que as coisas cresçam. Isso também são pequenos detalhes. Então, assim, saber vender a sua imagem, cativar as pessoas. Não precisa abraçar para você cativar as pessoas. Não precisa. Até porque numa pandemia dessa nem é certo ficar abraçando ninguém. Então, assim, cativar, às vezes um sorriso cativa a pessoa. Uma risada cativa a pessoa. Você tirar o sapato do seu paciente, ajudar ele a subir na maca, já está conquistando a pessoa. Principalmente nós mulheres, que nós mulheres temos muita sobrecarga, se responsabiliza por tudo e por todos, cuida de absolutamente tudo. Então, aquele momento que ela está ali na sua clínica ou no seu espaço, que quer ser cuidada, é esse o momento que você vai cuidar dela. E não se sinta diminuída se você pegar e ajudar a pessoa a se calçar. Não se sinta diminuída se você ajudar seu paciente a vestir uma roupa ou se pegar um copo d'água para o seu paciente. Não se sinta diminuída, muito pelo contrário, isso é humildade. Isso não bota ninguém nem para cima nem para baixo, não. Isso é humildade. Então, isso são pequenos detalhes, pequenas coisas. O se importar com seu paciente, o se importar com seu cliente é que vai fazer
com que você conquiste e fidelize esse cliente. São esses pequenos detalhes que fazem a diferença. A pessoa chegar no seu ambiente de trabalho, você chegar e colocar, deitar ele na maca bonitinho, com tudo limpinho, com tudo organizado, aromatizado, com a luz adequada, com tudo. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai amar aquela sensação, ele vai se sentir acolhido, ele vai se sentir, aconchegante, vai sentir aquele lugar, aquela energia daquele lugar aconchegante. Então tudo isso vai fazer com que você fidelize o seu cliente. Então não é só uma coisa, como que eu vou fidelizar o cliente? Você vai fidelizar o cliente são com vários detalhes, porque são os detalhes que vão fazer a diferença. Em tudo na vida, num casamento são os detalhes que fazem a diferença, no trabalho são os detalhes que fazem a diferença. Então tudo isso é importante. Então assim, demonstrar segurança e conhecimento. Hoje eu escutei uma história muito interessante. Eu atendi uma paciente e ela chegou para mim e disse que tinha pessoas profissionais que não atendiam, não faziam drenagem em gestantes, não faziam drenagem em grávidas. Então, o que é que acontece? Aí eu disse, por que não faz? A grávida, ela estava com algum problema, por isso que não foi feito? Aí ela, não, é porque ela ficou com medo. Aí eu peguei e falei assim, não sei nem se fiz certo falar isso, mas eu sou sincera demais e eu acabo falando. Aí eu cheguei e falei assim, se ela tem medo, é porque ela não se sente segura do que faz. Porque quando você tem segurança no que você faz, você não tem medo. Porque você sabe o que você está fazendo. Se você não sabe o que você está fazendo, se você se sente inseguro, como é que você vai fidelizar seu cliente desse jeito? Como é? Não fideliza. Você tem que ter segurança no que você está falando. Você tem que ter segurança no que você está fazendo. Você precisa ter conhecimento do que você faz. Se o paciente te fizer uma pergunta e você não souber responder, é melhor você ser sincero com ele. Isso aqui eu realmente não sei, mas eu vou estudar para te dizer. Mas isso aí eu não sei não. Seja sincero, verdadeiro. Isso é humildade. Seja sincero e verdadeiro com seu cliente. Ele precisa disso. Porque o mundo tá cheio de gente que mente. De gente que se faz de profissional. E nem é. Às vezes a clínica é a puta de uma clínica. Vixe, falei palavra. Às vezes a clínica é uma maravilha. E o profissional não precisa de um espaço perfeito. Não precisa. O paciente, o cliente, ele vai por você. Tem uma pessoa aqui na minha cidade que é cabeleireiro. E ele trabalha muito bem com loiras. É especialista em loiras. Hoje em dia ele tem o seu espaço muito bonito, mas olha como é que ele começou. Vou te contar essa história. Ele começou numa casinha humilde, pequena, chão batido. Já fui pra ele, na época que eu tava loura, agora eu tô ruiva. Então, assim, quando as pessoas chegavam lá às 5 horas da manhã e faziam fila para ser atendida por ele, numa casinha pequena, simples, mas queriam ser atendidos por ele. Então não importa o lugar que você esteja. Não importa. O que importa é você. O seu trabalho, o seu resultado, o seu conhecimento, a sua positividade, sua energia, sua simpatia, sua sinceridade. Seja verdadeiro, seja você mesmo. Isso faz com que você fidelize seu cliente. Então, quando eu comecei a conquistar famílias, eu comecei a perguntar pra eles por que estão me querendo. Meu Deus, eu sou tão assim, sincera demais. Às vezes eu penso que eu tô magoando a pessoa, porque
o nível da sinceridade vai lá e bate imensa, né? Mas enfim, hoje em dia eu me controlo mais, né? Antigamente meu Deus, eu falei isso, sou louca. Então, assim, eu perguntei e eles me deram um feedback muito bom e eu fiquei, caraca, é exatamente isso. E aí, quando eu fui estudar, eu digo, ainda bem que eu tava no caminho certo, né? Sendo que aí, quando eu fui estudar, eu digo, poxa, ainda bem que eu tava fazendo o certo, né? Porque eu fiz o certo sem nem me tocar. Mas é isso. Seja você, seja autêntico. E dá tudo certo. Outro ponto, não é qualquer pessoa que se interessa pelo que você quer oferecer. Quando você for conquistar um novo cliente, você tem que conquistar o cliente certo. Então, assim, não adianta você querer vender, isso eu escutei num vídeo que eu achei muito interessante, vou passar para vocês. Não adianta você querer vender carne para vegetariano. Não adianta. Você pode fazer a maior propaganda do mundo, ele não vai comprar. Então, você tem que saber vender para a pessoa certa. Isso é muito importante. Para quem você quer vender? Se pergunte. Às vezes, se você tirar, assim, umas meia hora do seu dia para se fazer a pergunta e saber qual é o tipo de cliente que você quer atingir, isso é muito importante. Às vezes parece besteira, né? Mas não é. Isso é super importante. Porque não adianta você vender seu serviço para quem não quer comprar. Pode ser bem baratinho, pode ser até de graça. De graça que não vão querer ver, porque de graça ninguém dá valor a nada. Só dá valor quando paga. Então, assim, conheça seu cliente. Conheça as dores do seu cliente. Analise as dores do seu cliente. Qual é o problema que o seu cliente quer tratar? É estresse? É ansiedade? Você tem que saber. Quais são os gostos do seu cliente? Por exemplo, eu achei bem interessante. Fui no dentista há uns 15 dias atrás. E aí, é a primeira vez que eu fui nessa dentista. E já amei de cara, porque me deram um tablet para eu responder umas perguntas. E nessas perguntas, umas perguntas bem simples, né? Você bota seu nome, bota CPF, bota RG, profissão, blá, blá, blá. E tinha uma coisa bem interessante. Ela perguntou qual tipo de música que eu gostava. E eu, pra que ela quer saber o tipo de música que eu gosto? Sei lá qual tipo de música que eu gosto. Eu achei aquilo muito interessante, muito interessante. Eu, pra que ela quer saber o tipo de música que eu gosto? Uma dentista querendo saber o tipo de música. Eu peguei e botei o tipo de música, né? Quando eu entrei na sala, tava tocando a música que eu gosto. Gente, isso faz toda a diferença. Então, são esses pequenos detalhes que fazem a diferença. Novamente, eu insisto na tecla de que os pequenos detalhes são que fazem a diferença. A dentista ter colocado a música que eu gosto, cara, isso foi maravilhoso. Eu me senti acolhida. E não só isso, né? Também tem a parte de oferecer água, café, toda aquela situação, aquela coisa de cuidado. Aí, assim, são pequenos detalhes que você fideliza e que você volta pro local. Você volta, você indica. Então, assim, você tem que saber também o que é que os seus clientes, ou pacientes, como você chama, que eu não sei se é esteticista ou fisioterapeuta, mas o que é que eles gostam de fazer nas horas vagas. Entendeu? Então, assim, por que eu preciso saber o que é que meu cliente gosta de fazer nas horas vagas? Porque eu posso conversar até sobre aquilo. Eu gosto muito de ir pro shopping, mas estamos numa pandemia, o shopping tá fechado. Eu gosto de uma loja tal. Fale sobre esse lugar. Se você já tiver comprado nesse lugar, fale sobre o lugar, qual produto que você comprou, se prestou, se não prestou. Tudo isso são coisas que você vai conquistando o seu cliente. Até no relacionamento, quando você quer conquistar um homem, e esse homem adora moto, você começa a conversar sobre moto com ele, já conquistou o cara. É tipo isso, o caminho é tipo esse. Mais ou menos isso, mas é tipo esse.
Então, assim, anotei aqui uns pontos, deixa eu ver. Então, você tem que saber como vai se comunicar com o seu cliente, como vai abordar, como você vai abordar ele. E você sabendo o tipo de música que ele gosta, você sabendo as dores dele, você vai saber o que oferecer para ele. Você sabendo as dores do seu cliente, você vai saber o que oferecer para ele. Você sabendo o tipo de música que ele gosta ou de coisas que ele gosta de fazer, você pode até agregar e acrescentar no seu espaço. Ah, eu gosto muito de sei lá, sinuca. Eu sei que no sinuca não é uma coisa fácil de se colocar no ambiente, mas tipo, barbearia. Barbearia, tem muita barbearia que tem sinuca aqui. Isso agrega valor. Agrega valor pro espaço, agrega valor pra pessoa querer voltar e se sentir à vontade. Às vezes, até você vendendo, se você vender no seu espaço, na sua clínica, às vezes você vai atender a mulher, e a mulher, ai Camila, eu vou com o meu marido, tudo bem? Tudo bem. Você vendendo assim, até um álcool, às vezes o marido até gosta de ficar, você vender uma cerveja. Não sei se é certo falar isso, mas eu tô falando. Então, assim, são pequenas coisas que fazem a diferença, que fazem com que a pessoa se sinta à vontade, se sinta em casa. Por exemplo, na minha clínica tem rede. Quando eu vou atender a esposa, às vezes o marido, ai Camila, eu vou me deitar aqui na rede. Depois pode se deitar, ficar à vontade, enquanto eu vou atender ela, depois ela volta. Pronto, tá tudo certo. Então são pequenos detalhes que fazem a diferença. É uma coisa simples, uma rede é uma coisa simples. Aqui, pelo menos aqui em Fortaleza, é coisa simples. E você vai agregar valor a você. E a pessoa vai se sentir acolhida. Então, assim, imagine também que você, outra dica, imagine que você consiga explicar o seu trabalho para uma criança de 5 anos de idade. Se você conseguir explicar o seu trabalho para uma criança de 5 anos de idade, você tem chances de atrair mais clientes. Porque o seu cliente, ele precisa entender de forma simples e atrativa. Saiba explicar para uma criança. Você vai saber explicar para o seu cliente. Então, assim, uma coisa que eu acho muito interessante, assim, que eu gosto muito é signo. Uma coisa besta, mas eu gosto. Signo. E eu gosto de saber os signos dos meus clientes. Por que eu gosto de saber os signos? Porque eu sei mais ou menos o jeito daquela pessoa. Tem pessoas que são mais comunicativas, tem pessoas que são menos comunicativas. Tem pessoas que gostam de ser tocadas, tem pessoas que já não gostam de ser tocadas. Tem pessoas que falam muito, outras que são muito positivas e alegres, outras que são bem perfeccionistas. Então, tudo isso faz diferença. Tudo isso faz diferença. Você entender seu cliente, saber o signo pra mim, eu sabendo a data de nascimento, eu sei, é só pesquisar que você sabe o signo. Você sabendo o signo, você consegue entender seu cliente. O que é que aquele teu cliente, qual é a característica daquele teu cliente? A característica do meu cliente, ele é sagitariano. Sagitariano é bem positivo. Então, eu já sei que gosta de festas, é positivo. Então, eu já sei como que eu faço para conquistar ele. Ariano é muito impulsivo. Então, eu já vou conquistar ele, tipo assim, bora fazer isso. Se ele tiver naquela impulsividade, ele já faz isso, um monte de coisa. Ariano é assim, de uma vez ele decide lá na hora, muito impulsivo, não pensa nem no amanhã, já faz. Então, isso são coisas simples e importantes que você consegue conquistar. Então, assim, saber o tipo de filme também. Você sabendo o tipo de filme que a pessoa gosta, por exemplo, eu só gosto de filme de comédia. Então, é uma pessoa que gosta de ser estimulada no riso. Eu gosto de filme de terror. Então, é uma pessoa que gosta daquela adrenalina. Eu gosto de filme de ação. Então, é uma pessoa que é muito hiperativa,
Então, isso são pequenos detalhes que você vai driblando e entendendo mais o seu paciente. Então, assim, outra dica também, seja facilmente encontrado. Como assim facilmente encontrado? Principalmente em redes sociais. A pessoa jogar seu nome no Google, tem que ter alguma coisa. Geralmente aparece logo o Facebook, ou o YouTube, ou o Instagram, ou alguma coisa. Então, assim, eu prefiro colocar o meu nome do que assim, minha opinião. Eu prefiro colocar meu nome, Camila Capistrano, do que colocar um outro nome. Por quê? Porque eu quero que a pessoa me encontre. Se eu quero que a pessoa me encontre, eu coloco o meu nome. Assim penso eu. Minha opinião. Então, assim, mostre-se disponível e aberto a conversas. Gente, isso também é muito importante. Você se mostrar disponível pro seu cliente. Como assim disponível? Quer dizer que 2 horas da manhã eu vou ter que responder? Não, também não é assim, né, mulher? Então, vamos fazer o seguinte. Seja disponível, mas também não seja 100% fácil. Como é ser disponível? De 8 da manhã, eu acordo mais cedo. Então, às vezes eu respondo a pessoa 6, 7 horas da manhã. Então, assim, mas geralmente seria de 8 da manhã até 8 da noite, por exemplo, para você responder os seus clientes. Depois disso, você tem sua vida. Como todo mundo tem sua vida. Todo mundo tem sua vida. Quando eu era... Me veio um lapso agora na memória. Quando eu era mais nova, eu pensava que médico não adoecia, quando eu era criança, né? Eu pensava que médico não adoecia. Então, na minha cabeça, o médico só fazia trabalhar, cuidar do doente e não fazia mais nada da vida. Não tinha vida, né? Isso não existe, né? Todo mundo tem vida, todo mundo tem família, todo mundo tem suas coisas para resolver. Então, coloque horários para você responder o seu cliente, até para o seu cliente também não ficar mal acostumado com você respondendo de madrugada, né? Então, assim, fica a dica aí para você. E também para não te dar também insônia, ansiedade, medo, preocupação, não precisa ficar desesperado. Então, assim, se mostrar disponível é aquela coisa que eu tinha falado no começo, que é o quê? A pessoa chega e faz uma pergunta para você, tente ao máximo responder aquela pergunta mais rápido possível que você possa responder. Não necessariamente exatamente naquele minuto, porém, o mais rápido que você pode responder. Então, assim, aprenda a ter uma boa relação com seu cliente, mas uma boa relação é diferente de amizade. Então, cuidado para vocês não confundirem. Não é para você ser amigo do seu cliente, né? Você vai contar a sua vida pro seu cliente, você não vai contar a sua vida pro seu cliente. Você vai desabafar com o seu cliente, você não vai desabafar com o seu cliente. Então, assim, uma boa relação de trabalho é se preocupar com o caso dele, no tratamento que você faz com ele. Entendeu? Então, tipo assim, se a pessoa tá fazendo um tratamento com você, então você vai se preocupar com ele, focar nele em relação ao tratamento que ele tá fazendo com você. Isso é ter uma boa relação com o seu cliente e não ter amizade com ele. Claro que tem alguns casos, esporadicamente, alguns casos que você pode se tornar amiga de um cliente seu, um cliente que já é seu cliente há mais de 5 anos, 10 anos, enfim. Eu tenho uma amiga que que era minha cliente e virou minha amiga, sendo que eu já atendo ela há muitos anos. Então, assim, acontece, mas não é regra. Pode acontecer, foi uma coisa que aconteceu, uma coisa natural, não é uma coisa que você vai forçar, aquela amizade, que não sei o que, entendeu? Então, assim, tem uma relação com a pessoa, mas não tenha amizade. Um bom relacionamento é um bom relacionamento de trabalho com o cliente, entendeu? Então, assim, outro ponto importante para você conquistar e fidelizar clientes: conquiste, frequente os mesmos lugares que o seu cliente frequenta. Qual é o tipo de cliente que você quer atingir? Ah, Camila, eu quero atingir um público elevado. Então, frequente restaurantes onde esse público elevado esteja. Tudo bem que a gente tá meio que uma pandemia, um lockdown, enfim. Mas
É muito importante isso, quando tudo voltar ao normal, enfim. Mas tem outras formas também de você conquistar, de você frequentar lugares. Tem alguns lugares que estão abertos também, que você pode conquistar. Então, tipo assim, frequente lugares onde você queira captar clientes. Então, se eu tô num restaurante né, um restaurante muito bom, muito chique, não sei o que, e eu quero conquistar aquele tipo de cliente, não tenho dinheiro para ir para esse restaurante, te vira. Você tem que conquistar cliente. Claro que também tem o marketing, né? Tem as mídias sociais, que você alcança mais pessoas, alcança mais gente. Porém, você também precisa frequentar esse tipo de lugar. E precisa ser visto nesse tipo de lugar. Tire fotos, publique, mostre onde você está. As pessoas gostam disso. Então, assim, você tem que pensar qual o público que você quer atingir. Não, quero atingir o público. Não, quero atingir o público trabalhador. Para onde você vai? Frequente esse lugar. Converse com as pessoas, conheça novas pessoas nesse lugar. Então, assim. E outra coisa importante é seja prestativo e disposto com o seu cliente. Ser prestativo é diferente de dar as coisas. Uma coisa é você ser prestativo, outra coisa é você querer dar tudo pro seu cliente, também não é assim. Então, assim, fidelize os seus clientes que são mais antigos também. Preste atenção, não se preocupe só em conquistar novos clientes, mas os que você já tem, fidelize com essas dicas que eu dei e dê atenção para os seus clientes antigos, porque são os seus clientes antigos que vão te indicar para outras pessoas. E tudo que você faz com amor, muito amor e carinho e cuidado com o próximo, você conquista. As coisas voltam para você. Pode ter certeza. Então, assim, dê valor às pessoas, dê valor aos seus clientes antigos. Ligue para eles, mande uma mensagem, chame eles. E esses seus clientes antigos que estão com você até hoje, se você já tem esses clientes antigos que estão com você até hoje, são eles que te indicam. São eles que fazem a tua propaganda do boca a boca. São eles que te dão valor. Então, dê valor a eles. Isso é muito importante. Então, é isso, gente. Fica aqui a dica pra vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Essa live vai ficar salva no meu canal. E você que tá aqui no meu canal, se inscreva no meu canal. Se inscreve, aciona o sininho, compartilha e comenta aqui suas dúvidas.